Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos da disciplina de História. E lembrando que os dois primeiros vídeos, a gente comentou um pouco sobre o processo de colonização na América Espanhola. A gente viu, de um certo modo, as duas versões, a versão daqueles que resistiram, a versão daqueles que realmente quiseram ali impor uma dominação, ou seja, os espanhóis. E quando a gente fala de colonização, é importante saber de que forma se organizou a sociedade colonial após a dominação dos povos americanos. Sabemos que na América Espanhola, a sociedade colonial ela foi dividida dessa forma. Vocês podem acompanhar a página 318 e vocês vão ver de que forma estava organizada e dividida aí os grupos sociais na sociedade colonial, no início da colonização. É importante vocês entenderem que ela estava dividida em 5 grupos, Entre eles os chapetones, os crioulos, os mestiços, os nativos, que está aí na imagem como índios, e os escravizados, que principalmente eles eram aí de origem africana, Temos aí os chapetones, que eram os espanhóis que foram para a América, Então foram aqueles que vieram da Espanha para a América. Em geral, eram os clérigos e os funcionários do governo, Sabendo que eles tinham os cargos mais elevados na sociedade colonial, Tinham um aparato militar e também controlavam a justiça. Temos aí os crioulos, que eram os brancos nascidos da América. Então, esses crioulos, eles eram o quê? Eles eram os filhos, desses espanhóis. Eles eram filhos já nascidos na América, que mesmo acumulando uma fortuna, eles não podiam aí participar da administração, porque a administração ela só era comandada aí pelos chapetones, que eles eram, de certa forma, os espanhóis legítimos, Esses crioulos, eles começavam a se adaptar, em pequenas atividades. Eles eram grandes proprietários rurais, exploradores das minas, Porém, eles se destacavam apenas nos cargos de vereadores de algumas pequenas organizações regionais. Temos já os mestiços, que foram fruto da miscigenação entre os espanhóis e os nativos americanos. Em geral, eles eram brancos, ou tinham aí a predominância das características indígenas. Era uma grande maioria da população, porém eles não tinham os direitos políticos, Eles não tinham o direito político, eles trabalhavam principalmente como soldados, artesãos, pequenos comerciantes, pecuaristas, feitores. E na base da pirâmide a gente encontra os nativos, que estavam na base da sociedade. Eles também eram escravizados, porque a gente sabe que a grande parte da mão de obra aí no período colonial era feita pelos indígenas. Eles não tinham nenhum tipo de direito e eram considerados aí como bárbaros, até mesmo considerados como animais, Os escravizados, principalmente os africanos, trazidos para a América como escravos, eles trabalhavam na agricultura, alguns deles faziam serviços domésticos, e também a presença deles como carregadores nas cidades era constante, Eles começaram a atuar após o extermínio, da grande maioria dos nativos. Dessa forma, era a sociedade colonial. Só que a gente começa a pensar. A sociedade era dividida em 5 grupos, A sociedade colonial. Mas de que forma esses espanhóis eles conseguiram administrar a colônia, Primeiro, por políticas de extermínio, É importante a gente perceber isso, que eles adotaram várias políticas de extermínio, políticas que reafirmassem sempre a sua autoridade no território americano. Então, eles utilizavam aí a sua autoridade para realmente
manter o domínio do território americano. Outra forma, né, de administração é justamente a estratégia, né, utilizada pela igreja, que de certa forma facilitou a dominação colonial, né, principalmente as ordens religiosas dos dominicanos, franciscanos, jesuítas, né, que a gente sabe que lá no período da reforma, da contra-reforma, a igreja ela precisava fortalecer, né, ela precisava fortalecer, e aí com o desejo dos estados absolutistas, que a Espanha era um estado absolutista, elas sempre participavam das grandes navegações. Então, quase sempre nas embarcações e nos destinos, principalmente da África, da América, havia a presença da igreja. Então, eles foram importantes, principalmente na estratégia da ocupação da América, utilizando o princípio aí, o método da catequização, né? Então, por meio da catequização, eles podiam aí controlar os benefícios, né, dos espanhóis perante os nativos e o território. Porque, na verdade, a catequização, além de difundir a fé católica, outra coisa era importante, né? Porque para eles essa conversão, essa transmissão de valores para a cultura cristã europeia, né, poderia aí facilmente facilitar a dominação dos espanhóis nos territórios, né, em determináveis regiões da América, né? Temos aí a imagem que representa muito bem. O domínio espanhol, né, para a gente entender melhor como era feito, de certa forma, esse domínio, apesar dessas características da administração que eu falei, era importante que eles contivessem o controle nos territórios, né? Então, conquistamos essa parte da América, então ela está sob o domínio espanhol. Então, outra nação poderia invadir, né, de certa forma, né? Ou então eles perderam o controle do território. Porém, eles adotaram duas estratégias importantes, que foram a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Essa Casa de Contratação, ela foi o órgão aí que era responsável pelo controle comercial, né? Era responsável pelo controle comercial, e o Conselho das Índias era a função aí que era dada de assessorar o rei na administração das colônias, né? Era responsável aí, esse conselho, de criar leis, né? Da nomeação de chefes, dos encarregados, né? Políticos e administrativos nessas regiões da América, né? E esses dois órgãos, eles ficavam na parte sul, né? Onde aportavam aí os navios para a América. Então, essa aí também foi uma forma dos espanhóis conterem aí o controle do território americano. Aí, as táticas de controle que eu já falei para vocês, né? A economia, a gente sabe que a economia ela foi baseada principalmente pela expansão marítima, né? A expansão marítima, qual era o interesse dos espanhóis ao adotarem aí a estratégia de expansão marítima? Qual era o intuito? Era exatamente agariar recurso, né? Porque a gente sabe que o princípio da expansão marítima era enriquecer as nações, né, europeias, né? E eles se utilizaram aí do monopólio comercial, né? O pacto entre a colônia e a metrópole. Eu não sei o que é o monopólio comercial. Eu não sei o que queria dizer esse pacto. Ou seja, haveria aí uma relação de troca, né? Os espanhóis como metrópole e a América como colônia. Qual seria aí a lógica? Seria que a metrópole e a colônia, elas iriam se relacionar de uma forma econômica
diferente, como, por exemplo, as matérias-primas, os gêneros alimentícios, metais preciosos, que era o desejo da metrópole, a Espanha, né? Ela era o quê? Ela era extraída dessas colônias, né? E qual é esse pacto, né? Qual é esse retorno? Esse pacto é justamente que a colônia ela não podia negociar com nenhuma outra nação, né? Apenas com a sua metrópole, né? Então era um pacto aí que a gente pode observar nas relações, né, do período colonial. Lembrando que a mineração, a agricultura na região da América Espanhola era uma das principais fontes, né, de economia, principalmente aí a extração do ouro. Lembrando que o trabalho e a economia, elas de certa forma não podem aí se desvencilhar, porque quando a gente vai falar sobre o trabalho, sobre a economia, a gente vai lembrar quem era, né, quem era que fazia parte da mão de obra nesse período. Era justamente os indígenas, né? E aí de que forma era que esses espanhóis eles conseguiam, né, em troca dessa mão de, o que eles dariam em troca dessa mão de obra, né? Então, é justamente o que a gente vai perceber, né, de táticas como a encomienda e a mita. Porque na encomienda, o proprietário das fazendas agrícolas, eles pagavam os tributos para a coroa espanhola, né? Por quê? Porque era necessário que eles adquirissem também um grupo de indígenas para conseguir ali extrair todas as riquezas da terra. E esses indígenas, né, que faziam aí parte de algum desses grupos, eles faziam o quê? Eles eram obrigados a fornecer a sua mão de obra e ainda ter que pagar um tributo, né, ao contratante, né? E aí o que acontecia? Eles forneciam roupas e alimentos, né? E ainda eles tentavam, de certa forma, ligar a catequização como se fosse uma troca, né? Então, em troca do trabalho, vocês vão receber roupa, vocês vão receber alimentos, né? E temos aí a mita, que foi uma das formas mais comuns de exploração, né? Porque ela era utilizada principalmente pelos incas, né? Para dominar os serviços com o imperador. Os espanhóis aproveitavam esse costume e começavam também a colocar os seus interesses a partir desses costumes, né? Porque a mita ela foi principalmente usada aí na extração de ouro, né? Nas minas. E aí, ó, vocês observam bem aí o que a gente acaba de falar através dessa imagem, né? O cotidiano do trabalho nas minas, o serviço dos indígenas, né? As principais formas de dominação para controlar essa mão de obra, que é justamente a encomienda e a mita que a gente já falou, né? E aí, dessa forma, a gente conheceu um pouco, né, do que esteve para além da destruição dos impérios, né? A gente viu um pouco de como foi formado, como foi organizado a administração colonial, como era formada a sociedade, de que forma era pensada a economia, né? Segundo a lógica mercantilista, quais eram as táticas aí para que esses espanhóis também conseguissem explorar a mão de obra dos indígenas, né? Então a gente fecha o capítulo para nossa sexta avaliação. Tem aí a página 319, 320, 321 como atividade no livro. Prestem atenção na data de entrega e também uma atividade, né, para resumir bem o capítulo, né? Vai falar um pouco sobre a conquista do Império Azteca e Inca. E aí vocês vão responder essas 3 questões com base, né, na conquista desses 2 impérios. Primeiro, de que forma essas civilizações se organizavam antes da chegada dos europeus? Vocês vão escrever de que forma estava organizado o Império Azteca e o Império Inca. Na segunda, como a conquista ocorreu no Império Inca? Vocês vão responder.
Produz um pequeno resumo sobre como aconteceu a conquista no Império Inca, né? E logo após vocês vão escrever como ocorreu a conquista no Império Azteca, né? Na terceira questão, vocês vão caracterizar as formas de resistência utilizada pelos americanos para realmente se desvencilhar da dominação espanhola. Na quarta, né? Desconsidere essa numeração. Na quarta, vocês vão aí relacionar a lógica política econômica do mercantilismo e os interesses dos europeus em relação à América. Na quarta, eu quero que vocês falem um pouco sobre... Respondam, né? Porque podemos... Na verdade, eu quero que vocês me respondam se a gente pode afirmar que a comitiva espanhola traria a civilização para os povos nativos. Vocês vão responder e justificar a resposta. A quinta questão, eu quero saber de que forma a igreja participou desse longo processo de conquista no território americano. Então, vocês vão responder, copiem perguntas e respostas no caderno, respondam a atividade no livro, que a próxima semana a gente vai fazer uma revisão e também corrigir as atividades que estão pendentes.